Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco é um pilar do direito brasileiro, né? O artigo 5º da Constituição de 88. Exatamente. Aquele que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Isso, a gente está usando aqui trechos de uma análise bem detalhada desse artigo. E a nossa missão é, bom, destilar a essência desses direitos fundamentais. Vamos lá. Para começar, o texto base já é muito forte. Todos são iguais perante a lei sem distinção. Aí garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses 5 aí são o coração da coisa, né? A base é para tudo que vem depois nos incisos. Mas aí já surge a primeira questão. Quem são esses todos? Porque fala brasileiros e estrangeiros residentes. Pois é. Esse é um ponto de partida crucial, sabe? Embora o texto fale assim, a interpretação que prevaleceu, e o STF confirma isso direto, é bem mais ampla. Mais ampla como? Basicamente, olha, qualquer pessoa que esteja em território nacional. Ponto. Isso inclui turista, quem não tem nacionalidade definida, sabe? E até pessoa jurídica, dependendo do direito. Ah, interessante. O STF mesmo já garantiu, por exemplo, o direito a habeas corpus, que é aquela proteção contra a prisão ilegal para um estrangeiro que nem morava aqui, só estava de passagem. Entendi. Quer dizer, a proteção é bem abrangente mesmo dentro do Brasil. E eu li algo sobre direitos sociais também para estrangeiros residentes. Sim, sim. Como o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. É uma assistência, né? Para idosos, pessoas com deficiência, de baixa renda. O STF entendeu que estrangeiro residente, se cumprir os requisitos de renda e tal, também tem direito. Os direitos fundamentais básicos se aplicam. Falando desses direitos básicos, o primeiro ali é a vida. Ele parece ter mais de uma camada, né? Não é só continuar vivo. Exato. Tem a dimensão de existir, claro, mas também de ter uma vida digna. O STF até já conectou isso com a busca pela felicidade, como parte da dignidade da pessoa humana. E a proteção começa cedo, né? Precisamente, desde a vida intrauterina. Mas veja bem, a própria lei já traz exceções para o aborto, né? Não é crime se for para salvar a vida da gestante ou se a gravidez veio de um estupro. E teve aquele caso bem complexo da anencefalia. Como o Supremo lidou com isso? Foi bem delicado, imagino. Foi um marco mesmo. O STF entendeu que interromper a gravidez de um feto anencéfalo, que é aquela má formação gravíssima no cérebro, incompatível com a vida fora do útero, não seria crime de aborto. E qual foi o raciocínio por trás disso? O raciocínio foi tipo assim, distinguir a vida puramente biológica da viabilidade, da perspectiva de vida, sabe? Considerou-se que, sem chance de vida fora do útero, não haveria aquele bem jurídico vida futura para ser protegido pelo direito penal da mesma forma que numa gravidez viável. Entendo. É uma forma de lidar com situações limite, né? Exato. E teve uma linha parecida na decisão sobre as células tronco embrionárias, aquelas de embriões que não foram usadas na fertilização in vitro. O STF validou a pesquisa, ponderando o direito à vida com o potencial científico e a dignidade. Então, pelo que você está dizendo, nem mesmo o direito à vida é totalmente absoluto, sem nenhuma exceção. Não nesse sentido, não. A própria Constituição, olha só, ela prevê a pena de morte. Mas atenção, só em caso de guerra declarada. É uma situação muito específica. Certo. E como esse direito à vida é uma cláusula pétrea, um daqueles pontos que não podem ser mudados para pior por emenda, entende-se que não dá para criar novas hipóteses de pena de morte. E tem até o princípio da vedação ao retrocesso, que impede diminuir direitos fundamentais já conquistados. Falando em limites Estado, e o uso da força policial, como isso se encaixa na proteção da vida? Boa pergunta. Aí entra uma decisão importante do STF, a da ADPF 635. Ficou mais conhecida por causa das operações policiais no Rio. Ah, sim. Ela basicamente estabeleceu critérios bem rigorosos para o uso da força letal pela polícia. Só pode em último caso mesmo, sabe? Quando for absolutamente necessário para proteger a vida de alguém de uma ameaça real iminente. E sempre tem que ter investigação séria depois. Quer dizer, o Estado pode agir, mas com limites bem claros para não violar justamente o direito à vida. Exatamente. É esse o equilíbrio. Saindo um pouco da vida, o artigo fala também de liberdade. O que a gente pode destacar aí? A liberdade no artigo 5º é um mundo. Cobre muita coisa.
Desde ir e vir, né, a liberdade de locomoção, até a liberdade de pensar, de se expressar, de ter sua crença religiosa ou não ter nenhuma. É a base da autonomia da pessoa, né? Fundamental para a democracia. Claro que também tem limites, né? Tipo, discurso de ódio não é liberdade de expressão protegida, por exemplo. Mas a regra é liberdade. E a igualdade. Aquele todos são iguais perante a lei. Esse é outro pilar. Proíbe discriminação de qualquer tipo. Mas é importante ver que não é só tratar todo mundo exatamente igual, na régua. Isso seria a igualdade formal. Tem mais do que isso. Tem a igualdade material, que é tipo reconhecer que às vezes, para promover a igualdade de verdade, você precisa tratar os desiguais de forma desigual. Pensa nas políticas afirmativas, cotas, direitos específicos para grupos que historicamente foram deixados para trás. O STF tem atuado bastante para concretizar essa igualdade mais real. Faz sentido. Aí chegamos na segurança. Como ela entra nessa história? A segurança aparece forte ali no começo do artigo 5º e também no artigo 6º como direito social. E depois no 144, que diz que é dever do Estado e direito de todos. Então é uma preocupação grande da Constituição. Sim, se refere à proteção das pessoas mesmo, da integridade física e também do patrimônio. É um direito que exige que o Estado atue para garantir a ordem. Mas, como a gente viu lá na ADPF 635, essa atuação tem que respeitar os outros direitos, né? Não pode ser a qualquer custo. E para fechar aqueles 5 direitos iniciais, tem a propriedade. Isso. O direito à propriedade é garantido, sim, mas a Constituição de 88 trouxe uma novidade importante. Ela tem que cumprir a sua função social. O que significa isso na prática? Significa que o dono não pode fazer absolutamente o que quiser com a propriedade. O uso dela tem que levar em conta o bem-estar da coletividade, sabe? A preservação do meio ambiente, as leis trabalhistas, o uso racional do solo. Enfim, não é um direito absoluto. É condicionado ao interesse da sociedade. Certo. Então, só para a gente amarrar, vimos que os direitos do artigo 5º valem para muita gente, não só brasileiros residentes. A vida é complexa, envolve dignidade, tem exceções previstas na lei, como na anencefalia. Exato. E mesmo a pena de morte só em guerra. Isso, a liberdade e a igualdade são essenciais para a autonomia e para não ter discriminação, buscando uma igualdade real também. Perfeito. A segurança é um dever do Estado, mas com limites claros para proteger outros direitos. E a propriedade não é absoluta, tem essa coisa da função social. Exatamente. Cobrimos os pontos principais. E fica uma reflexão, né, que essas fontes meio que provocam. Se a Constituição garante com tanta força esses direitos, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, mas ao mesmo tempo prevê exceções, limites, como é que a sociedade, no dia a dia, na prática, consegue equilibrar tudo isso? É verdade. Como a gente balanceia a proteção universal desses direitos com a necessidade de responder a situações muito excepcionais ou a ameaças graves, sem destruir os próprios direitos no processo? Manter esse equilíbrio parece ser o desafio constante, né? Fica aí para a gente pensar.